Agora sim, oficialmente, bom dia a todas e todos vocês. Que sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas neste culto de hoje, este 21º domingo após Pentecostes, culto do dia 17 de outubro de 2021. Já entramos na segunda metade do mês de outubro. E para o dia de hoje nós temos como lema da semana o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Eu leio de novo: segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Acho oportuno a gente lembrar que este compromisso com a verdade é algo que constitui a nossa fé. Inclusive a nossa própria existência, como esse texto está falando. Nós fomos gerados pela palavra, que é a palavra da verdade. A palavra da vida é a palavra da verdade. Para que nós fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ou seja, essa palavra primícias, né, são os primeiros, são aqueles primeiros testemunhas da palavra da verdade. A gente precisa se recordar disso num tempo em que a mentira está tão em moda, né? Está tão na moda a mentira, está tão espalhada até como um valor da sociedade, né? E é bom sempre nós lembrarmos que nós, como pessoas cristãs, somos convidados a viver no compromisso com a verdade. E que assim Deus nos abençoe, nos fortaleça no nosso testemunho da verdade, para que nós possamos ser propagadores da verdade no mundo. E assim hoje nós estamos reunidas e reunidos em culto a Deus, como comunidade virtual aqui reunida, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Vamos ouvir um hino, cantar, quem quiser cantar juntos, Se Vens de Longe, cantado, interpretado por uma banda lá da comunidade de Porto Alegre, chamada Banda das Quintas, ou De Quinta. Agora vamos ver aqui como é que aparece o nome. Acho que é Banda de Quinta. Uma brincadeira aí com a palavra. E eu compartilho com vocês aqui. Deus nos conhece.
Assim é o nosso culto, assim é a Igreja de Jesus. Não importa se viemos de longe, de onde quer que nós estejamos participando. E vejo que já entrou também a Angélica, a Patrícia, sejam bem-vindas, de longe ou de perto, todos e todas nós somos acolhidos no coração de Deus e bem recebidos para celebrar culto aqui em conjunto. Nesse momento oportuno para nós pensarmos na nossa vida, o culto é sempre um espaço de reflexão, de sondagem pessoal. E assim eu também quero convidar vocês para um momento de reflexão sobre nós, sobre como nós temos conduzido os nossos caminhos, e individualmente, como comunidade, como sociedade. Nós, pessoas cristãs, entendemos que somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas que, né, naquela mitologia do pecado, né, de Adão e Eva, nós também somos caracterizados por essa condição de quem falha, de quem erra e de quem sempre cai de novo. Se engana quem acha que não cai, se engana quem acha que não erra, né? Quem acha que não erra, talvez cometa um desses piores erros, que é a própria cegueira espiritual, de não reconhecer os seus próprios equívocos e as suas próprias limitações. Então, eu convido vocês para um momento de sondagem pessoal, de avaliação da vida de vocês, onde foi que, por nossos atos, por nossas omissões, por nossos gestos, nós ferimos a vida, ferimos alguém, machucamos uma pessoa, destruímos caminhos, pontes e relações. E como tema, como texto dessa nossa oração, a gente vai cantar e ouvir "Se sofrimento te causei, Senhor", cantando e orando com este hino. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor, se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei diferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor. Perdão, Senhor, escuta, Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas. Transforma minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Lutero, que dizia que cantar é orar duas vezes. Assim, nós, em nosso canto, nossa contemplação do hino, desta letra que representa a nossa confissão, nós também confessamos os nossos pecados, confiantes de que Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Assim, eu anuncio para vocês o perdão dos pecados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos, além de pedir o perdão de Deus para nós mesmos, nós queremos clamar sempre de novo pela criação de Deus, pelo mundo, pela vida,
que Deus criou com tanta bondade e com tanto amor, que tem sido vitimada de várias maneiras através da nossa ação, através de desastres naturais que nós não explicamos, não entendemos, tudo, né, vem junto de uma maneira que nós não sabemos definir o que é nossa responsabilidade, o que é evento natural, né, que pela nossa forma de vida se propaga, como esse vírus, né? Até que ponto que é nossa responsabilidade como humanidade, até que ponto que isso é um fenômeno natural, até que ponto é o nosso modo de vida que propaga e aumenta os efeitos desse fenômeno natural. O desmatamento, as formas de destruição do meio ambiente que acabam com a biodiversidade, que colocam a nossa vida de diversas maneiras sob ameaça. Até que ponto que é nossa responsabilidade, até que ponto que são efetivamente desastres naturais. Assim, nós queremos, como pessoas cristãs, orar pelo mundo, como pessoas que reconhecem os seus pecados, se confessam e recebem o perdão de Deus. Nós queremos que Deus também interceda pela sua criação, pelas mais de 600 vidas, famílias enlutadas nesse tempo de coronavírus no Brasil, por toda a fome, por toda a miséria, por todo o sofrimento que nós, direta ou indiretamente, temos criado a criação de Deus. Pedimos, Kyrie eleison, tem piedade, Senhor, pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criação, meus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida, à pressa de com tua salvação, a tua voz bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro em compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Nós nos reunimos assim em culto porque somos despertados a participar pela nossa fé, pela bondade de Deus que todo dia desperta de novo em nós a esperança de que o mundo não é apenas essa destruição que nós vemos e de que a vida é a promessa daquilo que há de surgir novo, o novo que Deus cria e recria para nós a cada dia, a cada instante, a cada hora. Nós nos reunimos em culto porque nós confiamos na bondade, na graça e no amor de Deus que vem em nossa direção, que acode o nosso pedido, que ouve a nossa oração. Esse Deus maravilhoso que está presente na nossa vida e que nos concede esse novo dia, que nos permite nos reunirmos aqui para ouvir a sua palavra, esse Deus de bondade e amor. A Ele nós queremos render graças e louvores, glorificando o seu nome, cantando glória a Deus nas maiores alturas. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre
Agora, o momento de acolhida, o momento de partilha, o momento de chegada, em que cada uma e cada um de nós pode compartilhar uma palavra, pode compartilhar um motivo de gratidão, um pedido, o que motiva cada um de nós a chegarmos diante de Deus e celebrarmos culto no dia de hoje. Fique à vontade para abrir os seus microfones e compartilharem a sua palavra que seja dita diante de Deus e desta comunidade hoje. Pastor, eu, como sempre, eu agradeço, porque se nós estamos aqui, é porque, graças a Deus, a palavra do maior mestre, do maior líder que nós já tivemos, né, que é Jesus, e que nós temos, está no nosso coração e faz com que nós possamos, todo domingo, assim como todo dia, agradecer a Ele por tudo, né? E uma forma, eu acho que a gente tem, quando a gente participa do culto, quando a gente escuta Ele, é agradecer o que Ele tem, o que Ele fez e faz por nós e por tudo que Ele fez na Terra, né? Pena que a humanidade, muitos na humanidade não têm isso dentro de si, mas que nós, como uma fonte de poder passar para os nossos amigos, para os nossos familiares e conhecidos e os nossos descendentes, né? Aquilo que o maior mestre veio nos ensinar, que é o amor, que é a gratidão, que é ser amigo, ser parceiro de outras pessoas. Então, este momento em que a gente está aqui reunida é uma forma que a gente tem de homenagear ele e agradecer. Amém. Obrigado pelas tuas palavras, por nos lembrar do poder delas para despertar a fé na gente, o desejo de querer continuar ouvi-la, né? Obrigado, Angélica. Mais alguém gostaria de compartilhar uma palavra? Eu, pastor, eu gostaria de pedir a Deus que Ele continue nos dando a coragem, que a gente não tenha medo de servir, porque ter certeza que, apesar de tudo que nós estamos passando, Ele nunca nos abandona. Que Ele diz, né, não te deixarei, jamais te desampararei. Que a gente possa crer nessa palavra e seguir adiante, mesmo com as dificuldades, mesmo com o medo. Então, eu peço a Ele que continue nos dando coragem. Eu estou bem animada, fazendo os plantões das crianças, as histórias, programando o nosso Natal já. E peço a Ele que a gente não desanime, né? Que a gente continue assim firme, porque muitos querem que a gente desista, que a gente retorne, né, para trás, e isso nós pedimos que não aconteça, que Ele sempre esteja conosco. Muito obrigado por nos lembrar da nossa vocação, né? A vocação é um chamado para frente, não é um chamado para trás, né? Embora na vida, às vezes, a gente precisa dar um passo atrás, e essa pandemia foi uma demonstração de que mais vale a gente se cuidar, se resguardar um pouco para depois poder voltar, né? Mas o nosso chamado e a nossa vocação é para esse serviço. Muito obrigado pela tua partilha. Que Deus abençoe a tua vocação também como orientadora, coordenadora do trabalho com culto infantil aí na comunidade de São Paulo. Mais alguém gostaria de compartilhar uma palavra de chegada? Aniversariantes da semana? Motivos de alegria, de gratidão? Bom, pastor, eu gostaria de colocar que eu e meu esposo, nós vamos ser avós. Opa! Pela primeira vez. Não foi assim, de uma forma esperada, né? Foi uma surpresa para minha filha, uma surpresa para nós, mas, de uma certa forma, a gente está, obviamente, muito feliz, e é um serzinho que está vindo na família, né? Então, a gente tem que rezar a Deus e agradecer que venha com muita saúde, que dê tudo certo e que nos dê muita alegria. Que notícia boa, às vezes nos surpreende, né? Até a gente... Foi surpresa, foi surpresa.
E aí é tanta coisa que a gente começa a ter que readequar na nossa vida para receber, né? Gente, a surpresa eu acho que é essa, tu tinha um caminho, aí tu tem que mudar esse caminho, readequar para outro caminho, mas a gente está feliz aqui, vamos esperar o nosso netinho ou netinha com muita alegria, com certeza. Com certeza, com certeza. Uma criança, ela muda os nossos caminhos, né? Mas ela sempre traz alegria, traz novidade de vida, traz a bênção de Deus renovada para a família de vocês, e assim nós confiamos e pedimos que essa gravidez seja guardada, abençoada por Deus, que esse pequenininho neto, essa pequenininha neta cresça com saúde e num contexto de muita harmonia com a família de vocês. O resto dos desafios a gente sempre dá um jeito, a gente sempre dá conta, né? Amém. Com certeza, amém. Que bom. Mais alguém gostaria de compartilhar uma palavra? Pode ser também um motivo de pedido, né? Algo que nós gostaríamos de colocar como uma angústia que trazemos no peito aí, neste culto. Se não for o caso, eu geralmente digo que Deus conhece o que nós trazemos no nosso peito e Ele recebe a nossa vida inteira diante de si quando nós viemos celebrar culto em comunidade. Assim Ele nos receba as nossas orações, as nossas intenções, e quando nós oramos. Convido vocês para um momento de oração. Bondoso Deus da vida, que renova a vida para nós todos os dias. Nós te agradecemos por mais este dia, mais uma oportunidade de celebrar culto, de ouvir a tua palavra, de receber a tua bênção, de colocar as nossas vidas novamente em tuas mãos, porque nós confiamos que tu nos conduzes pelos caminhos certos, que tu escolhes para cada um e cada uma de nós. Te pedimos que hoje, novamente, pela tua palavra, tu despertes e alimentes a nossa fé e nos impulsione para o teu serviço, para a nossa vocação, para o nosso discipulado. Abençoa-nos com teu Espírito Santo quando nós a ouvirmos, para que ela nos transforme em palavra viva e que nós sejamos essa luz no mundo, este sal na terra, este fermento na massa, que faz a diferença neste mundo, por onde quer que nós passemos. Isso é que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo, que contigo e que com teu Espírito Santo vive e reina agora e para todo sempre. Amém. Vamos cantar um hino de gratidão. Dai graças ao Senhor, louvai seu santo nome. Dai graças ao Senhor, louvai seu nome santo, a Deus o Criador, erguei o vosso canto, porque jamais cessou de nos abençoar e nunca abandonou seus filhos no pesar. O eterno e santo Deus, de Espírito clemente, conceda aos filhos seus um coração contente, que em graça, paz e amor nos queira conservar, e em luta, angústia e dor nos venha confortar. Louvor e adoração ao Trino Deus rendamos, de nosso coração
seu façamos, eterno é seu poder, potente é sua mão, ele é e há de ser o nosso galardão. Gostaria de convidar alguém que se sentisse à vontade para fazer a leitura bíblica hoje, do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 35 a 45, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 35 até 45. Quem se sentir à vontade pode fazer a leitura. Alô, Sim? pastor? Eu posso ler, deixa eu só confirmar. Marcos, capítulo 10, versículos 35. 35 a 45. Tá. O pedido de Tiago e João. Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: Quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo? Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram: Podemos. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo que eu vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem nos preparou esses lugares e ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Até aqui a leitura bíblica. Bem-aventurada a pessoa que ouve a palavra de Deus e aguarda em seu coração. Amém. Amém. Nós vamos, como preparo a pregação, ouvir e cantar. Quem quiser cantar, quem souber, comam do pão e bebam do cálice.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todas vocês neste momento. Amém. Caras irmãs, caros irmãos em Cristo, a população mundial tem aproximadamente 33% de representantes cristãos. Pessoas que se confessam cristãs no mundo. Isso dá mais de 2 bilhões de pessoas. Não sei exatamente quanto que está a população mundial agora, está mais de 7 bilhões, né? Então nós estamos ali por quase 2 bilhões e 200 cristãos em todo o mundo. É a maior religião representativamente em todo o mundo, seguida pelo islamismo. O maior grupo religioso do mundo são as diferentes tradições cristãs. No Brasil, nós não tivemos censo neste ano, nem no ano passado, né, que é de 10 em 10 anos o censo. Tomara que a gente tenha ano que vem. Então, os nossos números podem estar um pouco defasados, mas nós temos entre aproximadamente 81% da população brasileira são pessoas cristãs. Entre 50% católicos e 31% de evangélicos, das diversas denominações. É claro que esse quadro pode estar diferente. Eu imagino que o número de evangélicos no Brasil está crescendo vertiginosamente e também diminuindo o número de católicos. Isso vai ser uma coisa que vai nos surpreender no próximo censo, quando sair os dados sobre pertencimento religioso no Brasil. Claro que a nossa sociedade brasileira já foi muito mais cristã em termos de pertencimento percentual, né? Nós já tivemos quase 100% no período colonial aí da população cristã. Hoje estamos em aproximadamente 81%. Mas hoje ainda a sociedade brasileira é um dos países, o Brasil é um dos países do mundo com maior população cristã e um dos maiores países católicos, mais de 100 milhões de católicos no Brasil. Então a gente vê que o cristianismo, a fé cristã, influencia profundamente, não só é a religião que mais influencia o mundo, porque é a mais representativa, que mais tem adeptos em todo o mundo, mas influencia profundamente a sociedade brasileira. E aí eu pergunto, como é que esses valores cristãos têm influenciado as nossas sociedades? Essa semana eu desperdicei o meu tempo assistindo ao lançamento de uma espaçonave para fazer uma viagem de 10 minutos na órbita terrestre, patrocinada por essas empresas que estão surgindo agora, em especial era do Jeff Bezos, o segundo homem mais rico do mundo, que vende viagens espaciais para outros milionários ou bilionários. Uma bagatela de aproximadamente entre 250 milhões de dólares a 500 milhões de dólares, uma viagem espacial de 10 minutos. E ao mesmo tempo que isso acontece, e nós noticiamos e transmitimos ao vivo, eu tenho acompanhado os dados de vacinação em alguns países, e essa semana mesmo eu vi com a Gabi os dados de alguns países africanos. E nós estamos indo bem, graças a Deus, na vacinação, mas a Nigéria, que é um país que tem uma população igual à população brasileira, pouco menos, 200 milhões de habitantes, tem 1,1% de sua população vacinada. Nós estamos chegando a 50%, 60%, não sei exatamente, de toda a população com ciclo vacinal completo. Enquanto isso, na Nigéria,
1,1% da população vacinada. No Brasil, 40 bilionários e mais de 20 milhões de pessoas passando fome, como nós temos sempre ressaltado. E a minha dúvida pessoal, não sei se vocês também pensam isso, é como é que nosso mundo, tão representativamente dominado pelos ideais cristãos, como que chega nesse lugar? Como é possível que num mundo majoritariamente cristão, ou numa sociedade brasileira majoritariamente cristã, nós estejamos vivenciando tanta desigualdade e injustiça? Em que os cristãos, as pessoas cristãs, têm se diferenciado disso que é dominante e presente no mundo, esses fatos exemplares que eu acabei de narrar para vocês? Do que nós, cristãos, pessoas cristãs, temos nos distinguido, diferenciado dessa ordem de privilégios, desses valores deturpados que regem a nossa sociedade? Pior ainda, não seria este mundo, principalmente o mundo ocidental, né, da Europa para todo o âmbito colonizado pelo mundo ocidental, não seria esse mundo ocidental caracterizado pelos valores cristãos? Europa, Estados Unidos, as Américas, os países africanos que foram colonizados, muitos asiáticos. Eu sempre penso que os cristãos de hoje são como os discípulos de Jesus que nós lemos no texto. Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Um quer se sentar à direita e outro quer se sentar à esquerda de Jesus quando este iniciar o seu glorioso reino. Mas não só eles, os outros discípulos, em diversas passagens nós ouvimos como eles disputavam entre si para saber quem seria o maior e quem seria o menor no reino. Qual é a visão de reino que existe nesse tipo de disputa? Qual é o projeto de sociedade que Tiago e João, os filhos de Zebedeu, carregam? Os discípulos têm um projeto de poder. Um projeto de poder e de privilégio. Seria a chamada meritocracia, que a gente tanto propaga? O que for melhor, o que for maior, será aquele que vai sentar à direita ou à esquerda de Cristo. E aqui eu quero fazer uma provocação para nós. Parece, na verdade, que a nossa fé cristã não consegue oferecer outro padrão para este mundo. O padrão que a fé cristã tem oferecido como religião dominante em todo o planeta e na sociedade brasileira é o da desigualdade, da injustiça, do abandono de cada um por si, do individualismo, dos privilégios aos mais chegados, da meritocracia hipócrita. Parece que, com base no que lemos e ouvimos da palavra, esta tem sido a conclusão dos nossos comportamentos, que resulta da nossa fé, da nossa espiritualidade. Seria este o modo de vida que a fé cristã cria? O que Jesus responde à interpelação, ao questionamento de Tiago e João, que acontece no diálogo da nossa leitura? Ele diz: vocês não sabem o que estão me pedindo. Como se Jesus dissesse: vocês não têm a mínima noção do que vocês estão me dizendo agora. E Jesus diz:
podem vocês beber do cálice que eu vou beber? Ou vocês podem passar pelo batismo que eu vou passar? Do que Jesus está falando? Afinal de contas, ele já tinha sido batizado. O batismo de João, o batismo do arrependimento dos pecados, da conversão. Ali onde ele recebeu o Espírito como uma pomba no início do seu ministério, Jesus já tinha sido batizado. Mas aqui Jesus anuncia o batismo da sua morte. O que ele faz em diversas passagens dos evangelhos, e no evangelho de Marcos ele faz por 3 vezes o anúncio da sua morte. E principalmente quando os discípulos começam com estas conversas de disputa por distinção e por privilégios. Ali Jesus vem e lembra que o seu reino se dará em definitivo somente após o seu martírio. Ainda desconhecido para os discípulos, mas conhecido para o evangelista Marcos e também conhecido de nós hoje. Eu lembro daquele hino: se o grão não morrer debaixo da terra, não virá a espiga alegrar a mesa. Quando Jesus conversa com seus discípulos, ele se espanta por perceber que eles não fazem a menor ideia do que se trata a sua vida, a sua obra, o seu evangelho. Eles acham que o reino de Deus é a vitória, é o mérito, é a conquista, é a prosperidade, a distinção, o reconhecimento daqueles que são bons. Não fazem a menor ideia do que se trata o reino que Jesus anuncia e inaugura. Mas a arrogância dos discípulos é tanta, sua petulância e prepotência é tão grande, que eles afirmam a Jesus que sim, eles podem beber do cálice e passar pelo batismo que Jesus passaria. Evidentemente, não sabiam do que se tratava, mas Jesus sabia. E Jesus reconhece algo muito interessante. Ao invés de dizer, não, vocês não podem fazer o que eu vou fazer. Vocês não podem realizar o sacrifício que eu vou realizar por vocês. Ao contrário, Jesus diz, de fato, vocês beberão do cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que eu vou ser batizado. Jesus sabe, muito antes dos discípulos, que o seu próprio sacrifício será o gesto que vai oportunizar que nós, eu e você, façamos parte da sua obra. Por isso, tornar-se cristão é viver, é mergulhar, é imergir, é beber do cálice da morte de Cristo. É entregar seu batismo da morte e da ressurreição de Jesus. Ser cristão é permitir que a morte de Jesus, seu sacrifício por nós, oportunize-nos participar de sua obra, do seu gesto salvador, no qual nós fomos iniciados no nosso batismo e que revivemos sempre que celebramos a comunhão, a ceia do Senhor. E hoje, um dos textos previstos que eu gostaria de ler para nós, para mim fala com muita profundidade o que significa este sacrifício, este cálice do qual Jesus bebe, este batismo pelo qual Jesus passa, que é o texto de Isaías 53, capítulo 4 a 12, que eu leio para nós. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo.
Porém, ele estava sofrendo por causa do nosso pecado. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente. E não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos. Foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu sua vida como sacrifício para tirar os pecados. E por isso terá vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou, pedindo que eles fossem perdoados. Esta é a leitura de Isaías 53, versículo 4 até 12. E é com base nesta visão de sacrifício que Jesus identifica qual é a tarefa, o lugar no mundo para aqueles que o seguem. Definitivamente não se trata do modo como as pessoas têm vivido a sua vida, as pessoas cristãs hoje. Nem os 33% da maioria cristã do mundo, muito menos os 81% dos cristãos no Brasil. Nós estamos confundindo tudo, fazendo tudo errado. Estamos lutando por poder, por status, por poder político, por definir os rumos da sociedade através da ocupação do Estado e do governo. Nós, pessoas cristãs, estamos produzindo e reproduzindo esta ideologia dominante do individualismo, da competição, da meritocracia, do cada um por si e Deus por mim. Nós somos como Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Julgamos poder beber deste cálice que Jesus bebeu e julgamos que podemos ser batizados no batismo pelo qual Jesus passou, da sua morte e ressurreição. Petulantes e arrogantes. E Jesus nos lembra, de modo extremamente crítico, importante para cada um de nós hoje. Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Jesus, o servo sofredor, não veio para ser louvado ou colocado num trono de ouro, não neste mundo. Veio para sofrer, veio para servir, estar ao nosso lado, ao lado das pessoas pecadoras,
ao lado das pessoas perdedoras, inúteis e descartáveis deste mundo. Você quer ser o vitorioso? Quer receber tudo pelo seu mérito? Acha que é capaz, pelo seu próprio esforço, de passar pelo batismo de Jesus? Acha que tem condição de beber do cálice que Jesus bebeu? Você quer ser como Tiago e João? Irmãos e irmãs, o batismo que nós compartilhamos, o qual experimentamos enquanto comunidade de discípulas e discípulos de Cristo, a comunhão que nós celebramos, o pão e o cálice que compartilhamos, muito antes de ser uma conquista nossa, é graça de Deus. É dádiva de Cristo a cada um de nós. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar muita gente. Esta é a vida que nós também recebemos. Esta é a salvação que Cristo nos dá. De amor, de serviço. Hoje, que ao invés de procurarmos estar lá no topo, na esquerda ou na direita de Jesus, nós possamos, como ele fez, arregaçar as nossas mangas e viver em serviço, porque, como Jesus promete, os últimos serão os primeiros. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém. Vamos ouvir, meditar sobre a palavra e refletir, ouvindo Se o Grão Não Morrer Debaixo da Terra. Se o grão não morrer, se o grão não morrer debaixo da terra, não virá espiga, alegrar a mesa. Se o grão resistir ao vento e à chuva, não terá o vinho, o vigor da uva. Resistir ao vento e à chuva, não terá o vinho, o vigor da uva. Se o grão não morrer, não morrer, o corpo estará cada vez mais sozinho. Se o grão se entregar à força do pão, convívio haverá na ressurreição. As ofertas do culto de hoje são ofertas destinadas ao sínodo, ao trabalho que tem sido implementado com o programa de gestão, programa comprado pelo sínodo para todas as comunidades, para organizarem-se administrativamente. Então, depois, quando for compartilhar o link desse culto gravado, eu também vou compartilhar os dados para transferência, caso você queira fazer o Pix, a sua oferta virtual, para esta finalidade, para o sínodo, para o trabalho com o programa de gestão do sínodo. Que Deus abençoe as vossas dádivas.
Eu quero ressaltar aqui o aviso de que no dia 31 de outubro, daqui a 2 semanas, nós teremos o culto da minha instalação como pastor aqui na comunidade de Goiânia. Será um culto presencial. Teremos uma lista de presença que vai circular antes do culto. Quem quiser assegurar o seu lugar vai precisar preencher. São lugares limitados que nós vamos ter, né, pela ocupação proporcional do espaço. E nós teremos no dia 30 a Feira da Reforma, onde nós vamos estar vendendo cucas, pães, pé de moleque, biscoitos. São várias coisas que vão ser produzidas nessa feira, que vai acontecer no sábado. Sábado, das 14 às 18 horas, nós estaremos vendendo na comunidade, entregando, e também no domingo, antes e depois do culto, para quem quiser vir buscar. Então, é uma das ações, a nossa comunidade precisa dessas ações para manter a sua sustentabilidade. Nós já temos as listas de reserva, quem quiser reservar, entre em contato com a gente, participe, apoie e aproveite dessas iguarias, dessas gostosuras aí que é a nossa equipe, né, que geralmente trabalha nas feiras. Essa equipe faz com tanto carinho, com tanto afeto, o seu trabalho voluntário pela nossa comunidade. Participem da feira, participem do culto do dia 31 de outubro e, se Deus quiser, vamos ver como é que vai estar a situação até o final do mês. De repente, para o mês de novembro, nós já estaremos retomando a normalidade também dos nossos cultos dominicais. Agora eu queria convidar vocês, a quem quiser compartilhar motivos de oração, pedidos por pessoas pelas quais vocês gostariam de interceder, para a nossa oração final. Eu gostaria de lembrar, como sempre temos orado, pela família da dona Irma, que está passando por um período muito difícil, com a saúde da neta, da Lu, e que Deus esteja fortalecendo a família, consolando e atenuando o sofrimento da Lu nesse momento muito difícil para esta família. Bom, pastor, eu vou pedir pela minha sobrinha Camila, que está grávida, que Deus abençoe, que ela tenha uma excelente gravidez e que o meu sobrinho neto ou minha sobrinha neta venha com muita saúde e com certeza será muito amado. Que bom, certamente vamos lembrar da Camila. A Camila que mora em Portugal, Angelita? A que mora em Portugal, pastor. Vou ter um neto, uma neta portuguesa. Quero ver a avó e o vô coruja agora, à distância, assim, vai ser difícil, né? O vô coruja aqui. Vão ter que dar umas viajadas. Eu estou assim. tudo de cantinho aqui. Tá bom. Tá bom, obrigado. Vamos lembrar. Vamos. Quando nascer, eu vou lhe mandar a fotinho. Pode mandar. Mais alguém gostaria de lembrar de algum motivo de oração? Eu queria lembrar o pastor aqui da paróquia, o pastor Jonathan, vai fazer uma cirurgia no... Vai raspar o osso do quadril. Dia 20. E a Console, a mãe dele, ele que perdeu a mãe. Console ele e a família dele também, que perdeu a mãe. Domingo passado. Oramos então pela família do Momento pastor bem João. difícil, pastor. E que dê tudo certo na cirurgia dele, né? Que Deus conduza a equipe médica. Que ele possa restabelecer aí a saúde e o bem-estar. Mais alguém gostaria de lembrar de algum motivo de oração? Falando em netinho, a gente gostaria de agradecer também os 2 meses já do Hector, está com muita saúde, está saudável, e dizer para a Angelita que não é fácil ficar longe dos netos, né? Eu também sou uma avó distante fisicamente, né? Mas a gente hoje tem a vantagem do WhatsApp que a gente vê toda hora, né? Então, a gente quer agradecer pela saúde dele também, né? Que bom. O Hector. Graças a Deus que a gente hoje tem uma tecnologia para poder se ver mais.
Imagina quando era só com carta, né? Que difícil que devia ser. É verdade. Mais alguém tem algum motivo de oração? Algo que gostaria de lembrar? Parabéns aí para a aniversariante. Um abração. Que Deus abençoe sempre. De muitas primaveras ainda ela, em companhia de todos. Eu achei que o teu marido estava falando aqui para o nosso... Não era para o nosso culto? Parabéns para o aniversariante, Angelita. Não, eu até desativei. Ele entrou aqui no WhatsApp, acho que ele conversou com outra pessoa e acabou atrapalhando o culto. Não, Desculpa. falei lá, gente. Mas é que ele tem uma voz alta, e aí Tá. Eu estava mesmo querendo saber quem era aniversariante, né? Para a gente colocar também em oração aqui, né? Fazendo 80 anos, é a mãe do meu sócio na loja, ele foi a Porto Alegre hoje, daí eu transmiti os parabéns para ela, que Deus lhe conceda muitas primaveras. Tá bom, lembramos dela também em oração aqui. Obrigado. Mais alguém tem algum motivo de oração, algum motivo de pedido, de intercessão? Interceder pelo momento conturbado que o nosso país vive, para que a gente tenha tranquilidade, para que a gente tenha paz social, né? Que nós possamos nos focar no cuidado com as pessoas que estão sofrendo, passando fome, passando dificuldade, cuidar para que nós possamos sair dessa pandemia, né? E focar nas nossas relações quanto sociedade, como humanidade, e que assim também os poderes instituídos, né, sejam guiados nesse sentido, abençoados para que protejam, guardem a vida humana como valor primeiro e absoluto. Verdade. Se não havendo mais motivos a declarar através da nossa voz, da nossa boca, colocamos também aquilo que está no nosso coração, que nos pesa, as nossas angústias, o nosso sofrimento, que cada um de nós carrega, e que Deus, tanto quanto nós, ou mais do que nós, conhece. Sabe daquilo que nos pesa, daquilo que nos entristece o coração, e que às vezes a gente não consegue compartilhar, ou não consegue expressar com palavras, ou não consegue sequer entender. Deus escuta essa nossa angústia, essa nossa dor e sofrimento, e recebe com alegria nosso ser e a nossa vida nas suas mãos, nos cura, ouve o nosso pedido e nossa oração. Assim eu convido vocês, para quem quiser, podendo abrir o seu microfone, para junto nós colocarmos em oração nossos pedidos, intercessões, através da oração que Jesus Cristo nos ensinou, e diz assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam agora a bênção que vem de Deus para este domingo de descanso, de convívio com a família, com as pessoas queridas. Que Deus possa estar com vocês, conduzindo as vidas de vocês, cuidando e guardando cada um e cada uma de vocês com seu manto de luz, com seu amor, e que vocês sejam propagadores e propagadoras desta bênção que recebem também, desta palavra que recebem da parte de Deus, e que onde quer que vocês andem, vocês despertem, joguem as sementes, despertem vida, sejam como a semente que faz crescer esse reino, essa proposta de reino que Jesus faz para nós, não a proposta dos grandes poderes, mas a proposta do serviço, do cuidado e do amor.
Que essa bênção venha sobre vocês e se propague por onde quer que vocês andem. Amém. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre vocês e acompanhe vocês em todos os momentos das suas vidas, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Vamos todos na graça de Deus, com alegria, viver o culto no mundo agora, né? Nós vivemos o culto agora entre nós e agora a gente vive o culto no mundo. E que vocês tenham um abençoado domingo, uma boa semana. Vamos ouvir, para concluir, o hino Cuida Bem, Senhor, e que Deus cuide bem de cada um de vocês, das suas famílias, de todas as pessoas que nós amamos. Que Deus esteja sempre cuidando de nós. Se o grão não morrer. Vai. Se o grão não Daqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daqueles que seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daqueles que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Daquelas que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daquelas que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daquelas que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Cuida bem de mim, Senhor. Tá aí o nosso multi-instrumentista Vinícius tocando Cuida Bem para nós. Tenham um abençoado domingo, uma boa semana para vocês. Tchau, tchau para todo mundo. Boa semana para todos. Para todos, uma boa semana. Tchau, abraço, boa Tchau. semana. Um abraço a todos. Abração. Até o Bico veio dar bom domingo aí, Paty. Veio, ó. Olha o Bico aí, ó. Bom domingo a todos. Abraço, cunhado, pessoal lá de Taquara, tudo bem? Grande abraço.